Seja bem-vindo ao Pod Sétimo, o podcast que traz reflexões e aprendizados para transformar realidades. Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante, atitudes que fazem a diferença para pessoas com deficiência visual. Eu sou Berta Ribeiro, acadêmica do 7º período do curso de Psicologia da Unifip Áfia. E estou aqui com a minha colega Josiana Fonseca. Oi, Berta, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa conversa tão importante que nós vamos ter hoje. Isso mesmo. E para esse bate-papo especial, temos dois convidados incríveis. O Gregório Ventura, empreendedor, mentor, palestrante, que veio nos dar um suporte valioso. Quero agradecer, Berta, pelo convite, Josiane, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante para nós, que é a inclusão social. Parabéns por você estar organizando este bate-papo tão especial e tão importante para a nossa sociedade. Obrigada. E também a querida Antônia Aparecida da Silva, a Cida, que é professora, pedagoga e também uma pessoa com deficiência visual. Oi, Berta. Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Além de ser professora e pedagoga, eu também sou psicóloga e é muito bom falar desse tema para contribuir com uma sociedade inclusiva. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Isso. E Gregório, você teria uma pergunta para a Cida? Sim, primeiro falar com a Cida que a inclusão social, às vezes é um ato de boa vontade, né? Inicialmente ninguém fala que a inclusão social não é algo importante, todo mundo fala que é. Mas a minha pergunta para ela é sobre legislação, né? Quando a gente fala em direitos das pessoas, né, com deficiência visual, se existe uma legislação específica para isso. Então, Gregório e todos que estão me ouvindo, a nossa sociedade, ela teve um presente que foi a Constituição de 1988. Foi uma Constituição democrática, inclusiva. E já nessa Constituição, a gente já traz alguns artigos, né? Como o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vamos ter também o artigo 208, através do inciso 3, que determina o atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino, promovendo a inclusão de todas as pessoas com deficiência. E aí vamos ter também o artigo 7º, inciso 31, que vai falar do trabalho, da empregabilidade, do respeito salarial. Então, após a Constituição, a gente já falava em inclusão, mas mesmo assim a sociedade não tomou posse dessa inclusão. Aí vieram alguns decretos, algumas leis e, por fim, surgiu, após a Constituição, após várias leis e decretos, um documento onde veio condensado todos os direitos da pessoa com deficiência garantido na Constituição, nos decretos, nas leis, que veio detalhar e implementar, complementar e fazer valer todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, esse documento chamado de Lei Brasileira de Inclusão, ou seja, a LBI, é de número 13.146, de 2015. Ela veio enfatizar a acessibilidade em todas as áreas da vida social. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem exigir a eliminação de barreiras. E quais são essas barreiras? Barreiras físicas ou arquitetônicas, barreiras tecnológicas, comunicacionais, barreiras no trabalho, barreiras atitudinais, que são essas barreiras que eu considero que tem sido o maior empecilho para a inclusão, porque nós estamos, graças a Deus,
contemplado de leis através da Constituição e da Lei Brasileira de Inclusão. Mas enquanto não houver a quebra de paradigma e a eliminação das barreiras atitudinais, a inclusão de fato não vai acontecer. Quando você fala em barreiras atitudinais, só para a gente entender, eu estou entendendo aqui que tem a ver com a atitude nossa em relação aos deficientes visuais, né? A atitude das pessoas. Você pode esclarecer para a gente alguma coisa prática nesse sentido, quando você fala dessas barreiras de atitude? É nessa linha? É, exatamente. Barreiras atitudinais. É você ver a pessoa com deficiência, no caso aqui visual, né? Ou seja, todas as deficiências, mais específica que a visual, ver como uma pessoa capaz. Por exemplo, eu sou uma psicóloga, eu sou deficiente visual, mas nada impede que eu realize bem o meu trabalho, que eu seja eficiente no que eu faço. Então, nós precisamos quebrar os paradigmas de ficar pensando que a pessoa cega, ela é uma pessoa alheia a tudo que está na sociedade, que ela não tem entendimento, que o fato dela não estar vendo com os olhos, ela não tem uma interação e um senso crítico. Então, assim, é necessário a gente começar a quebrar esses preconceitos, esses paradigmas e realmente mudar nossas atitudes. Todos falam, o deficiente visual tem a cota das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas eu tenho empresa. Eu não vou contratar uma pessoa com deficiência visual na minha empresa, eu não, porque ela não vai dar conta. Eu não tenho condições de colocar um programa de voz no computador para ela trabalhar. Então, eu prefiro contratar uma pessoa que é monocular, que ela enxerga de um olho e não vai precisar de adaptação nenhuma. Ela vai dar conta. A cega, não. Então, assim, às vezes a gente nem fala, mas lá no íntimo a gente tem esse preconceito, essa atitude capacitista da gente achar que uma pessoa com deficiência, ela é isso ou aquilo. A gente sempre leva para o extremo. Cida, e você acha assim que no dia a dia, além dessas atitudes que você elencou, que por vezes são barreiras para as pessoas com deficiência visual e também atitudes capacitistas do lado de quem não é deficiente, né? Não tem, a deficiência visual. Você acredita que existem assim outras atitudes que no dia a dia nós poderíamos assumir diante da pessoa com deficiência visual que pudessem, em alguma medida, favorecer uma convivência mais equitativa? Com certeza. A primeira coisa é a gente começar a ler, assistir vídeos, conhecer o mundo da pessoa deficiente visual, entrar no nosso mundo, ter empatia, colocar uma venda, experimentar ficar cego ali 2 minutos, andar pela casa sem enxergar, se você é capaz de ir no banheiro, abrir um guarda-roupa, pegar algo, porque muitas vezes a gente fica fixado somente no ato de enxergar, de ver com os olhos. Então, a gente precisa sensibilizar a respeito da deficiência visual. Depois, começar a questionar em que eu posso ajudar essa pessoa com deficiência visual. A gente não é dono do saber, não é dono do conhecimento, mas a partir do momento, Jô, por exemplo, você me conhece, você está pensando em me auxiliar, nada melhor do que você falar para mim, como posso te auxiliar? Com certeza, eu vou te falar. Se você encontra com um deficiente visual andando com bengala na rua, você está vendo ele ali parado numa calçada, pergunte a ele, você precisa de ajuda? E não ficar imaginando o que passa. Nada melhor do que o diálogo, com respeito, com empatia. Se você vai ajudar uma pessoa com deficiência visual a sentar numa cadeira, nada melhor do que você colocar a mão da pessoa no encosto da cadeira, para que ela possa saber onde ela vai sentar. Se vai locomover com a pessoa cega, como eu estava andando ali com o Gregório, e ele me disse, como que você prefere? Eu falei, você vai na frente um pouquinho, eu seguro no seu braço
e vou te seguindo, porque a pessoa que conhece aquele ambiente. Então, o normal é a pessoa cega segurar acima do cotovelo ou no ombro da pessoa que enxerga, e a pessoa que enxerga andar um pouquinho à frente e a pessoa cega vai seguindo. Outra forma também, se você vai conduzir uma pessoa cega a um carro, você deve colocar, se a porta estiver fechada, você coloca a mão da pessoa na maçaneta para ela entender que a porta está fechada e que vai abrir e que ela vai entender o posicionamento do banco. Se a porta está aberta, você coloca a mão da pessoa cega ou deficiente visual no portal. Gente, eu estou falando cega e deficiente visual, é porque deficiente visual, ela abrange a pessoa com baixa visão, aquela pessoa que tanto pode ter uma baixa visão menos comprometida, que consegue ler e escrever usando uma lupa, como aquela pessoa baixa visão, que é baixíssima, que ela já não consegue escrever, já não consegue ler. Essa pessoa a gente chama já de cegueira legal. E tem a pessoa cega, que já não vê nada. Então, a deficiência visual, ela abrange a pessoa com baixa visão, menos comprometida, a pessoa com baixa visão mais comprometida, que a gente às vezes pode chamar de cegueira legal, e a pessoa cega. Então, tem baixa visão que ele consegue ler no tamanho Arial, ele usa lupa, ele consegue locomover bem. Tem baixa visão que não, vai precisar mais de apoio. E tem pessoas cegas que não enxergam nada, como eu, que a gente vai usar a bengala. Em ambiente que a gente já tem costume, como no meu trabalho, na minha casa, a gente locomove normalmente, porque a gente já tem um mapa mental do ambiente. Então, deficiência visual, ela abrange cegueira e baixa visão. Outra atitude também interessante, as pessoas não devem ter receio ou ficar inibida em falar como uma pessoa cega ver. Veja esse objeto. Não tem problema, gente. A pessoa cega, ela vai ver da mesma forma que vocês vê. Pode usar essa terminologia ver. Simplesmente a gente vai ver através das mãos. Se você coloca uma garrafinha, veja essa garrafa. Eu vou pegar na garrafa, vou sentir a garrafa. Eu não sei que cor que ela é, mas aí você vai descrever para mim a cor da garrafa. Essa garrafa que você está na mão, ela é rosa, então você vai fazer a descrição. Quando você conta para a gente o que tem aqui na sala, que cor que é a roupa de fulano, você vai fazer uma descrição da situação, né? Muito interessante, né? Muitos aprendizados. Então, muitos eu aprendizados. fiquei, inclusive, pensando assim, que nós iniciamos esse podcast sem fazer uma audiodescrição, né? É verdade. Que seria uma atitude tão importante. Primeiro, contar sobre o ambiente aqui, sabe, para me saber. Não, de início, o Beto até contou que tinha 4 microfones, uma mesa retangular, com 4 cadeiras, mas, assim, eu não estou sabendo, por exemplo, a cor que predomina aqui. Desculpa. Né? Mas isso não é errado, não, gente. É por isso que a gente está aqui nesse bate-papo. Verdade. Porque a gente só aprende convivendo. E por isso é que a gente está aqui nesse podcast, para as pessoas ouvirem, porque geralmente quem sabe é quem tem um deficiente em casa, quem trabalha com um, quem não vive diretamente com uma pessoa com deficiência, a gente nem pode culpá-lo de determinadas atitudes. Desculpa, Beto. Eu, inclusive, fiquei pensando que na a psicologia social, a gente usa uma expressão, né, que é a expressão do letramento. O letramento em relação à questão racial, letramento em relação às questões da orientação sexual, tantos letramentos. Eu percebo que essa nossa conversa também é como um letramento, né, uma sensibilização e um letramento mesmo em torno da pessoa com deficiência visual. São muitas aprendizagens, né? Como você disse. Quem não convive no dia a dia... Sabe, gente. Não sabe, né? Então, olha, acho que a pessoa que enxerga, Josi, quando você coloca uma venda nos olhos e você imagina estar cego, você tem a impressão que o seu mundo acabou.
porque você vê tudo escuro e você esquece dos outros sentidos que você tem. É como se tudo girasse em torno da visão. E aí, quando a gente começa a entrar no mundo da pessoa com deficiência visual, que a gente convive com a pessoa cega, você descobre que, nossa, gente, nós somos ricos de um potencial incrível. Eu faço coisas que vocês duvidam, né? Tem certeza que sim. E sendo cega, eu perdi minha visão aos 3 anos de idade. Eu estudei, fiz faculdade, 2 faculdades, eu casei, tenho 3 filhos, eu não tenho diarista, eu que cuido da minha casa, cuidei dos meus bebês, dos meus filhos, eu que me arrumo, eu que escolho minha roupa. Então, assim, as pessoas não sabem. Às vezes eu chego numa loja para comprar uma determinada roupa e eu estou acompanhada, a vendedora, não é culpa dela, mas ela fala com a pessoa, que mesmo que ela quer? Como se eu não escutasse. Aí ela pega a blusa, será que ela gostou dessa? Aí eu falo, ô, querida, pode direcionar a mim que eu estou escutando o que você está falando. Aí ela, desculpa. Então as pessoas pensam que a pessoa não está vendo e que ele também não está escutando. E aí a gente fala com a pessoa não no sentido de deixar ela ali intimidada e tal, mas no sentido dela poder trazê-la para o nosso mundo. E aí a pessoa mostra para a gente, eu olho a blusa, vejo um detalhe, visto se eu gostei, aí eu posso perguntar os detalhes. Essa blusa, que cor mesmo? Aí ela vai falar, ela é preta, tem alguns detalhes brancos, umas listras assim. Aí ela vai descrever. Mas a pessoa tem condições. E ao médico, por exemplo, eu parei de levar alguém comigo nos médicos. Porque se eu chego com o Gregório lá, o médico fala, bom dia, o que ela tem? E eu estou lá, escutando. Aí Gregório fica sem graça e fala, não, é ela que vai consultar. Aí ele fala, ele fica mencionando. Então, o que eu faço? Eu entro no consultório sozinha. Às vezes eu vou até com alguém, mas eu falo, eu vou entrar sozinha. Porque quando estiver lá eu e o médico, só nós dois, ele não tem outra pessoa para perguntar. Ele vai precisar se virar. Ele vai ter que se virar nos 30. Aí ele vai me perguntar. Se vira nos 30. Inclusive, mudando um pouco a pauta aqui, uma das coisas que a gente percebe que na saúde, né, municipal ou até estadual, às vezes não tem uma pessoa preparada para receber, né, para direcionar. Então, sem saber. E, às vezes, eu penso até que não é desatenção. Não, Nesse caso, poderia... Mas é falta de informação. E o que a gente podia fazer assim? Você acha? Apesar que você falou um pouco, mas mudar essa realidade, fazer esse podcast já é um caminho pequenininho para mudar a realidade. Fazer esse podcast já é um caminho, porque as pessoas precisam entender o seguinte, a pessoa ela só é limitada na visão. Eu penso, eu escuto, eu sinto. A gente percebe até quem está com cara feia para a gente, só de sentir assim, do jeito que você fala, a gente sabe que a gente está sendo bem aceita. Então, assim, não ficar tratando a pessoa com infantilização, sabe? Oi, queridinha, como se a pessoa não fosse um adulto. Ela é uma mulher. Tem gente que admira, fala, nossa, você tem 3 filhos. Eu falo, e você tem quantos? Muito bom. Aí ela fala, tem uma que eu encontrei esse dia, eu tenho 4. Eu falei, pois o que impede nós duas de termos filhos? O que impede? Então, gente, as pessoas precisam ver que a limitação é na visão. E que eu escuto, eu penso, eu sinto. É claro que existem algumas técnicas, por exemplo, eu compro um shampoo e um condicionador, os vidros são iguais. Para mim não ficar cheirando, às vezes eu faço uma marquinha no shampoo, porque quando eu pegar na embalagem do shampoo, pelo tato, eu vou sentir que aquele que tem a marquinha é o shampoo e o que está liso é o condicionador, né? Então, são algumas dicas. Outra coisa, casa de deficiente visual, local de trabalho, se eu coloco a lixeira, que é a minha esquerda, se a pessoa que vem limpar, ele não pode tirar a lixeira da esquerda e colocar do outro lado. Ele tem que colocar
à esquerda, porque eu já sei que a lixeira está à minha esquerda. Não pode ter nada fora do É lugar. fora do lugar. Então, assim, porque a gente já tem um mapa mental de onde estão todos os objetos. Outra coisa, você arruma a casa. Eu varro a casa, eu limpo o chão, mas eu tenho que estar descalço, eu tenho que estar sem calçado nenhum. Por quê? Porque eu vou perceber a limpeza daquele ambiente através do tato dos meus pés. Então, interessante. eu vou varrendo, eu vou sentindo, ó, tá sem pozinho, tá tudo legal. Então, a gente tem essas técnicas que a gente... Outra coisa muito importante que eu gosto muito de falar, uma atitude, nunca compare um deficiente visual com o outro. Nós temos aqui 3 pessoas, a Josi, a Berta e o Gregório. Os 3 enxergam, os 3 são videntes, mas os 3 são diferentes. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu jeito, as suas preferências, os seus traumas, as suas inseguranças. Então, assim é as pessoas cegas. Você tem aqui 10 pessoas cegas, mas cada um é único. Talvez um gosta de tocar violão, o outro não gosta de cantar, talvez o outro faz alguma coisa que o outro... Então, a gente não pode... As pessoas... você é cega? Sou. Eu conheço um cego lá em tal lugar que ele me conhece pelo cheiro. Isso é bobagem, gente. O universo de perfumes que tem gente que tem mais de 5 perfumes, cada dia está com um. Como é que eu vou decorar o perfume de todo Muito mundo? bom, muito bom. Então, às vezes, aquela pessoa cega, ela te conhece por causa de uma técnica que ela mesma criou para ela. Aí você pensa que é o perfume. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa que a gente não deve falar é: adivinha quem eu sou? Isso é uma coisa feia. Já aconteceu com vocês de encontrar uma pessoa na rua e falar: nossa, eu lembro dessa aparência, eu já vi essa pessoa em algum lugar, mas eu não sei o nome dela. Não já? Assim é com a gente. Nossa, essa voz é familiar. Eu já ouvi essa voz, mas eu não sei o nome. Então, acontece que, às vezes, a pessoa... Eu encontro com o Gregório hoje, daqui 15 dias ele me encontra na rua e fala: adivinha quem eu sou? Eu não vou lembrar. Então, ele tem que se falar: oi, tudo bem? Eu sou Gregório, estive com você lá no podcast. Aí, pronto, vai refrescar a minha memória. Porque senão a pessoa vai ficar decepcionada, vai achar que a gente não gostou dela, que você, puxa vida, você não gostou de mim, não decorou minha voz. E a gente não tem obrigação de decorar a voz de todo mundo. Verdade. Isso é verdade. Então, se eu te encontrar com você daqui 15 dias, eu vou dizer: eu sou Gregório, tá? Isso, sou Gregório. Estivemos no podcast Isso. do Pod Sétimo. pode deixar. Exatamente. Porque, gente, as pessoas cegas, elas têm habilidades, mas a gente também tem dia que você também não está legal. Verdade. Não tem as pessoas que enxergam, tem dia que você está, assim, meio aéreo. As pessoas cegas também. A gente não tem obrigação de ficar antenado o dia todo. 100%. 100%. Então, o normal é você se identificar, falar, e aí a gente vai lembrando. À medida que a gente vai convivendo com a pessoa, eu encontro com Berta todos os dias. Nós trabalhamos juntas, então a voz dela já está fixada na minha mente. Então, não precisa todo dia ela chegar e falar: oi, bom dia, é Berta. Oi, bom dia, é Berta. Porque nós já estamos... Como a gente decora a voz do filho, da pessoa na família. Imagina para vocês verem uma cena. Você está no banheiro, na sua casa. Alguém familiar que mora com você e bate na porta e fala: Berta. Você fala: já vou, Simone. Você decorou a voz daquela pessoa porque você convive com ela e você não está vendo ela. É verdade. Então, A mesma coisa, né? é a mesma É isso. coisa. Então, são atitudes, Josi, que a gente precisa passar para as pessoas e que as pessoas só aprendem através da convivência, de ouvir um podcast desse. Então, assim, o diálogo, ele é fundamental.
seja no posto de saúde, seja no hospital, ver a pessoa com um potencial e direcionar ela, perguntar para ela que, com certeza, é a mesma coisa de uma pessoa surda. Não adianta você falar com ela de voz que ela não vai te ouvir. Ela vai usar a visão. E o cego vai usar a audição. É o inverso. É bacana Muito bom. demais. A gente Obrigada. vai aprendendo com isso. É interessante, tenho uma experiência, eu dou um curso de liderança e lá eu faço uma dinâmica da pessoa vendar o olho e o outro conduzir, né? Ah, tá. Então, Legal. isso que ela falou das pessoas falarem, nossa, gente, como é difícil, nossa, eu não imaginava, nossa, eu fiquei perdido, nossa, eu estava doido para tirar a venda, né? Alguns ficam paralisados. Ficam né? paralisados. Eu já participei uma vez dessa dinâmica. É uma também. experiência muito bacana. E aí, Cida, eu queria ver com você o seguinte, a gente falar um pouquinho, você é professora, você é psicóloga, né? E Isso. também trabalha no CAP, gente, que é o Centro de Atendimento Psicopedagógico, né? Que faz um trabalho muito bacana. E a gente queria falar um pouquinho da importância desse trabalho. Você podia nos explicar um pouco? Gente, com muito prazer, eu amo trabalhar no CAP. O CAP, ele é um centro de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visuais. Então, muitas pessoas confundem CAP com CAPS, né? CAPS já é um serviço voltado para a saúde mental. E o CAP, ele é um serviço voltado para as questões educacionais da pessoa com deficiência visual. Aqui em Montes Claros, né, norte de Minas Gerais, o CAP funciona na Escola Estadual Plínio Ribeiro. Nós temos como coordenadora uma pessoa maravilhosa, que é a nossa coordenadora, Simone Souza Fonseca, a qual eu mando um beijo para ela, que eu tenho certeza que ela vai estar assistindo o nosso podcast, Pod Sétimo, né, gente? Pode ser. E temos a nossa coordenadora Olímpia, e lá no CAP são 3 núcleos. Tem o núcleo de produção, onde temos impressoras em braille, que vão produzir junto, elas são elétricas, e elas vão produzir, junto com o computador, materiais em braille ou ampliados. Ampliados que eu falo, gente, são materiais em tinta no tamanho maior, de 20, 24, 28, Arial 20, 24, 28. E, nesse núcleo de produção, nós temos vários colegas maravilhosos que trabalham digitando o material no computador e a impressora imprime para oferecer os alunos que estão nas escolas estaduais. O CAP, ele atende várias superintendências. A superintendência de Diamantina, de Pirapora, de Januária, de Araçuaí, de Janaúba. Então, assim, não é só os alunos com deficiência visuais de Montes Claros. Então, o núcleo de produção, ele produz material. Vamos ter também o núcleo de capacitação, que é o núcleo onde tem 4 professores, inclusive todos são cegos como eu, 4 com a minha pessoa, né? Nós vamos ter lá o professor Fabiano, o professor George, eu, e nós trabalhamos com o quê? Com capacitação de professores, funcionários da educação, tanto do Estado como dos municípios, para melhor atender os alunos nas escolas. Porque hoje é lei, gente, o aluno com deficiência visual ele tem que ser inserido na escola regular. E o acesso dele vai depender desse material, da capacitação dos profissionais. Ele tem que estar incluso. Então, assim, é direito garantido pela Constituição e pela Lei Brasileira de Inclusão. Vamos ter outro núcleo, que é o núcleo de atendimento. Lá nesse núcleo de atendimento, nós vamos ter a supervisora Maria Olímpia, pessoa maravilhosa também, e que vai trabalhar com o atendimento aos alunos, à comunidade, à família e às pessoas surdo-cegas. Não é? Pessoas surdo-cegas, gente, não é aquela pessoa que você vai falar é surdo e cego, não. É uma nomenclatura só.
surdo-cegas. São pessoas que têm 2 comprometimentos. Além de serem cegas, têm o comprometimento auditivo. Tanto pode ser uma situação mais leve, como mais moderada ou grave. Então, o CAP ele tem essa função de atender com materiais, com capacitação e com atendimento aos alunos. É um belo trabalho, né? Maravilhoso. Um belo, E maravilhoso. ele está instalado aqui em Montes Claros desde 2005. Aqui em Minas Gerais são 5 CAPs. Eu falei CAPs porque eu falei no plural, né? mas não é CAPs, é CAP. Tem 5 CAP. Olha que interessante. Né? Agora, o mais interessante é, quando a gente vê o trabalho do CAP, é saber, né? E ficou claro aqui, ser diferente não é o problema. O problema é ser tratado de forma diferente. E como, nesse sentido, quando você falou, né? Tem todo esse trabalho pedagógico, mas tem o trabalho de acolhimento também, né? De crianças que vão para lá e também pessoas que perderam a visão. E como é nesse sentido, assim, esse tratamento? São pessoas que perderam a visão ou que precisam aprender a viver no mundo cegal, né? Aprender a viver como cegos, porque antes você colocava seu potencial todo na visão, agora você vai ter que distribuir seu potencial nos outros sentidos. Então, o CAP está lá para trabalhar essas questões pedagógicas, de reabilitação, embora o foco maior seja na educação. Quem está nas escolas, mas o CAP não isenta de atender as pessoas que, mesmo que não estão na escola, mas que precisam de um atendimento. Né? Precisa aprender o braille comigo, aprender as tecnologias assistivas. Nós temos professores lá maravilhosos, o professor Fabiano e George, que são cegos também, que dominam as tecnologias assistivas. Então, aprender a usar um computador, aprender a usar um celular, aprender a olhar a hora no relógio, a fazer um café, viver como cego. Então, essas tecnologias assistivas seriam tecnologias que auxiliam a pessoa que perdeu a visão ou que está com a baixa visão e que já tem tecnologias desenvolvidas. No caso do telefone, por exemplo. A gente fala tecnologias assistivas, tem gente que pensa que tecnologias assistivas é só computador. Tecnologias assistivas é tudo aquilo que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. Eu não trouxe para mostrar para vocês, mas, por exemplo, nós temos uma fita métrica, que é igual à fita métrica das pessoas que enxergam, porém ela tem uns buraquinhos marcando centímetros, né? De 1 em 1 centímetro, de 5 em 5 centímetros, de 10 em 10 centímetros. Nós vamos ter o relógio, nós vamos ter o computador com programa de voz, né? A balança que fala, o aparelho de pressão que você vai medir, ele vai falar, o termômetro que você vai colocar, ele vai falar. Então, tudo aquilo que facilita a nossa vida é tecnologia assistiva. É a bengala, a pessoa andar com a bengala, né? Então, isso é uma tecnologia assistiva. É a bola com guiso, para o deficiente visual jogar bola, ele vai encontrar a bola através do som. Inclusive, se você me permite, eu gosto de assistir muito o futebol de cegos. O Brasil é campeão, viu, gente? Várias medalhas de ouro. Eu acho que e a gente vê a bolinha lá, né? O barulho. Tem lá acho que não sei se é Jefinho, é um craque. Adoro assistir. As Paralimpíadas são muito lindas. E um diferencial, Gregório, é que o futebol de cego, geralmente o futebol as pessoas gritam, né? E faz aquela emoção. O futebol de cego você tem que ficar calado, porque ele vai se orientar pelo barulho do guiso da bola. Inclusive a torcida, né? Porque senão ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir escutar, né? E o Brasil é campeão no futebol de cego também, né, gente? E é importante dizer isso, né? Então, as tecnologias assistivas é tudo que vai melhorar a qualidade de vida nossa, de pessoas com deficiência visual. E o CAP, ele está ali, ele funciona no prédio da escola Plínio Ribeiro, funciona de 7 da manhã às 18 horas e está aberto para toda a população que realmente precisar desse serviço. Ô,
Cida, e você, assim, deu várias dicas, né, assim, de como lidar com a pessoa com deficiência visual, exatamente para a gente fazer a inclusão, né? E Isso. aí eu fico pensando assim, que outras dicas você daria, inclusive para familiares, para amigos de pessoas que perderam a visão, por exemplo, depois de um tempo, ou nasce uma criança com a deficiência visual. E, por vezes, eu fico, né, assim, imaginando, não sei, mas que é um desafio também para a família aprender a lidar. Acho que um grande instrumento de acesso é o CAP, que você acabou de apresentar. Isso. Eu acho que muita gente aqui em Montes Claros não conhecia o CAP, né, Gregório? Sim. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Até a nossa querida professora Ana Francisca, que é uma pessoa com deficiência visual, trazer essa temática para a sala de aula no curso de psicologia, muito engajada com a causa da deficiência visual, e nos apresentar o CAP. E aí, a partir, né, também de te conhecer, eu fiquei pensando nisso, né? Que dicas que você daria, além de todas essas dicas tão boas que você já trouxe, né? Inclusive para os próprios familiares que, de repente, encontram-se em situações que a família vai receber uma criança com deficiência ou, em um dado momento, o próprio adulto vai perder, né, a visão ou vai desenvolver alguma situação a ponto de ir diminuindo, né, sua capacidade de visão. Geralmente, a pessoa, quando tem uma pessoa com deficiência em casa, e no caso aqui da visual, a família desespera. Ela tem o período de luto. Fala, e agora? Então, é normal. Inclusive, ano passado, eu conheci uma senhora que teve um filhinho de 3 anos que foi diagnosticado como cego e tal. Então, a pessoa, ela chora, ela desespera. Mas aí, ela tem que começar ler sobre a deficiência visual, procurar seguir canais da pessoa com deficiência visual. Inclusive, eu recomendo o meu no YouTube, Professora Cida Silva. Lá eu tenho mais de 80 vídeos, tudo falando acerca da pessoa com deficiência visual. Inclusive, essa senhora, ela me encontrou no YouTube. Eu quero mandar um beijo para ela, Ione, mãe da criança Samuel. Ela me encontrou no YouTube. Tem várias crianças, tem uma senhora que tem uma criança lá no Mato Grosso que também me encontrou no YouTube. Olha que bacana. O Muito Pedro bom. Vinícius. Fazendo a diferença. O Gael. Então, a pessoa começar pesquisar, né? Pesquisar. Hoje está muito bom, graças a Deus a gente tem a internet, tem as redes sociais. Pesquisar, começar a ver depoimentos de pessoas cegas e achar, nossa, se a professora Cida, a psicóloga Cida, que perdeu a visão com 3 anos de idade, que naquela época não tinha celular, não tinha internet, não é que eu sou velha, gente. Não tinha tecnologias assistivas como tem hoje, né, que as Cida? coisas evoluíram. E que chegou onde chegou, eu vivi antes da Constituição de 88. O material, né, A da gente escola. era excluído, as escolas não tinham obrigação de me receber. E eu vivi nessa época e cheguei onde eu cheguei. Então, o meu filho, ele pode, ele vai conseguir. E tudo que eu puder para ajudar o meu filho, o meu sobrinho, o meu afilhado, o meu vizinho, o meu amigo, eu vou fazer. Olha que beleza. Então, para uma pessoa, Bacana, muito bom. para uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, ela chegar a ponto, ela precisa desse incentivo dos que estão próximo dela. E é isso que eu deixo para vocês. Olha que Coragem, Muito bom. perseverança, fé, foco e, acima de tudo, amor. Gente, Coisa legal. É lindo, né? Muito bonito. E para a gente que está aqui participando, para você que está ouvindo aí em casa, é muito interessante esse otimismo, né? Você fala com muito otimismo, com muita vibração, com muita paixão. E isso é muito interessante a gente mostrar, né? A questão na vida a gente precisa ser otimista, né? Independente se... o que ela falou, né? Poxa, a gente tem uma deficiência visual, outro
pode não estar escutando, mas o mais importante é a gente crer nessa vida, crer que a gente tem potencial, que a gente consegue, né? Muito bacana. Gente, a gente está aprendendo muito sobre o universo aqui da deficiente visual, né? Uma coisa é a palavra vidente. Eu não sei se você sabe, você está em casa. Vidente somos nós que enxergamos, né? Mas vamos ver outras curiosidades aqui. Vamos perguntar para a Cida, por exemplo, a cor das bengalas utilizadas. Tem isso, Cida? Gente, geralmente, antes, há algum tempo, todo mundo que era deficiente visual usava bengala branca. Então, assim, de acordo com algumas definições aí, às vezes vocês vê uma pessoa com bengala verde na rua, para identificar que ela tem baixa visão. Uma pessoa com bengala branca, que ela é cega. Uma pessoa com bengala branca e vermelha, que ela é surda e cega. Mas a gente não pode fechar nessas questões só, porque hoje existe uma diversidade de cores de bengala. A gente pode variar o nosso look de acordo com a cor da bengala. Eu aqui na minha bolsa ali mesmo, Boa. eu tenho ali Na cor uma do bengala rosa. Então aí você vai ficar, gente, a bengala verde é baixa visão, a branca é cego. E a rosa? E a rosa? E agora? É Então, fashion. Aí Fashion. a pessoa, ela tá com a bengala porque ela tá querendo Compor o look. compor o look dela. Então, ela pode usar uma bengala rosa, uma bengala azul, a bengala preta. Então, tem essas questões. De acordo que todo mundo que vocês verem com essa bengala, tipo uma varinha fina ou mais grossinha um pouquinho, na frente, segurando e locomovendo, é deficiente visual. É deficiente visual. É diferente, porque a bengala de quem tem uma deficiência física é uma bengala de apoio, ela apoia, é uma bengala para apoiar na mão. A bengala do deficiente visual, ele anda com ela batendo na frente, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. Então, se você viu uma pessoa andando com uma bengala batendo para lá e para cá, para lá e para cá, independente da cor, é deficiente visual. E tem gente que vai estar andando aí com cão-guia. A gente vê muito deficiente visual muito hoje cão-guia. também. Andando com cão-guia. Então, você encontrando uma pessoa com cão-guia, não distraia o cachorrinho da pessoa, ficar chamando, dando alimentação. Respeite aquele cão, porque ele está a serviço. Ele está guiando aquela pessoa cega e ele não pode ser distraído. Muito bom. Olha, muito interessante. Bacana, Muito que coisa bom, boa. muito bom. E aí, assim, eu lembrei do Paulo Freire, né? Paulo Freire, que tinha toda uma preocupação com a inclusão, né, Cida? Então, assim, tem uma frase dele que ele diz assim, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. O que você acha dessa fala, desse grande pedagogo, um dos nossos, né, maiores pedagogos do Brasil e conhecido no mundo inteiro? O que você acha dessa frase Nossa, dele? eu acho essa frase, para mim, ela define todo o processo de inclusão. Não só de pessoas com deficiência, mas de igualdade racial, de gênero, de tudo. Que quando a gente fala em inclusão, a gente está voltado para as minorias, aquelas pessoas que estavam excluídas à margem da nossa sociedade. Então, a gente aprende com as diferenças. Já pensou se a gente convivesse com todo mundo que pensasse como a gente? Que todo mundo que fosse igual, que todo mundo que tivesse a mesma condição social? Então, assim, à medida que você convive com pessoas diferentes, com essa diversidade de situação, você se torna uma pessoa inclusiva. Legal, né? Muito bom. Muito bom. Realmente um podcast muito especial esse. Bacana demais. E nosso bate-papo foi incrível, viu? Assim, muito aprendizado. Agradeço imensamente, Gregório, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sim. Agradeço demais, Cida, que foi assim, nossa, um aprendizado que a gente teve hoje, eu acho que a gente leva para a vida, né? Muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né? E espero poder contribuir também em alguma medida a partir da psicologia, né, que é a formação que nós estamos fazendo, né? Fazer a diferença também. Também para sensibilizar o ambiente da psicologia. Eu acho que fica esse compromisso para nós, sabe, Cida? Nesse encontro com você, de tornar o espaço da psicologia um espaço mais inclusivo. Mesmo. Eu quero agradecer vocês,
né, pelo convite e agradecer você por ter assistido o podcast, o Pod Sétimo. Recomende para os seus amigos. Obrigada aí pela paciência. Eu falo muito, né? Mas é porque esse assunto, ele me fascina, né? A gente que viveu no período da exclusão, da integração, que passou por tudo que eu passei e que hoje eu sou assim, uma pessoa realizada. Pensa numa pessoa feliz, independente de ser cega, essa pessoa sou eu. E eu queria doar, transmitir um pouco dessa minha felicidade para cada um de vocês. Um beijo, muito obrigada. Querida, gente, obrigada. que maravilha. Olha, é uma honra para mim, né? Uma honra estar aqui, por ter sido convidado por vocês do curso de Psicologia, nesse Pod Sétimo, né? De fato é uma honra, né? A gente poder aprender, a gente poder perceber o quanto que a gente sim tem que olhar, né, e entender, né, essas pessoas, né, que têm essa dificuldade, que é a deficiência visual, mas que são pessoas como Cida, que eu vejo que têm a vida como nós, né? E mais do que tudo, a gente vê como ela é guerreira, e mais do que isso, como ela faz o bem, orientando e levando isso para outras pessoas, né? E certamente você conhece alguém com deficiência visual, ou já conheceu, eu tive a oportunidade de conhecer. E vejo como essas pessoas são, né, espetaculares, porque elas têm um potencial muito grande, né? Muito grande, né? E esse potencial elas colocam para fora, como a gente está vendo aqui no caso de Cida. Então, que a gente possa aprender, eu particularmente quero, né, me aprofundar mais e quero contribuir, né, também com esse universo. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus, a vocês, por terem a oportunidade de me convidarem e me darem essa oportunidade de estar aqui. E a você, Cida, eu também quero deixar também, né, o meu agradecimento, o meu beijo, uma gratidão enorme, né, ter te conhecido de maneira tão especial como conheci hoje, tão profunda. Parabéns por aquilo que você é, por aquilo que você representa, né, que Deus continue iluminando seus caminhos. Obrigada. Muito obrigada. Finalizamos aqui o nosso Pod Sétimo. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada.